Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. O tempo, o pecado nos afastava, nos separava de Deus e da presença de Deus, e era preciso sacrifícios de animais. Eram imperfeitos. E o pecado, ele fazia a separação entre o homem e Deus. Mas e Deus enviou Jesus. E Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições estavam sobre ele. E quando ele lá na cruz do Calvário foi oferecido como sacrifício vivo, justo, perfeito, santo e agradável a Deus. Então a Bíblia diz que o véu do templo, o véu que separava o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, que representava a própria presença de Deus, o lugar onde os homens não podiam acessar, o lugar onde apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, é que tinha liberdade, é que ele poderia entrar ali para oferecer adoração ao Senhor. Aquele véu, a Bíblia diz, quando Jesus lá na cruz morreu, o véu rasgou-se ao meio. Agora, todos os homens, aqueles que por intermédio de Jesus buscarem a chegar-se a Deus, têm livre acesso. Nós temos livre acesso ao Senhor, ao lugar do Santíssimo, ao Santo dos Santos, à presença gloriosa de Deus. Então, quando vocês se achegarem em Deus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve: cheguemos-nos, pois, confiantemente, ousadamente, porque já o que nos separava do Senhor não separa mais, nada mais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pelo sacrifício de Jesus nós temos livre acesso. Nem a morte, nem o porvir, nem o passado, nem o pecado, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, com confiança, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente faz as coisas certinho, isso é autojustiça. Não existe autojustiça para chegar diante de Deus. Às vezes nós nos enganamos, é bem importante a gente entender isso. Nos enganamos, nos iludimos porque achamos que temos uma vida deveras regrada diante de Deus, ou temos uma vida regrada na igreja, vamos na igreja, vou no culto, eu dou o dízimo, e nós achamos que porque fazemos as coisas certinhas, então nós temos liberdade, podemos chegar diante de Deus, temos ousadia e coragem de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, porque nos sentimos preparados. Mas o nosso sentimento nos engana, porque não há justiça no homem, não há justiça nas obras humanas que possam nos dar acesso ao Senhor. Só existe um caminho, e esse é Jesus Cristo. É pela fé em Jesus Cristo, é Ele quem nos justifica. Só que também não importa o que o homem faça, não importa o que ele é, não importa o que aconteceu. Se nós buscarmos diante de Jesus, através de Jesus, o perdão dos nossos pecados, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, ou seja, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, diante de Deus, nós nos tornamos justos. Justo é aquele que não pecou antes, diante de Deus, através do sacrifício de Cristo. Deus nos vê como alguém que não tem pecado. Não é porque não tenhamos pecados em nós mesmos, mas é porque o sacrifício de Jesus, ele apaga o nosso pecado. Ele nos justifica, nos faz justos novamente, justificados, pois, em Cristo, assim diz o apóstolo Paulo. Cheguemos-nos ousadamente, com confiança, não porque somos bons ou nem porque somos maus, mas porque Jesus Cristo é quem nos justifica pelo seu sacrifício. Amém? Então não deixe nunca o pecado impedir você. Não deixe a culpa impedir você. O pecado e a culpa só pode te impedir de chegar diante de Deus enquanto você estiver com Ele. Mas a partir do momento, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, confessar e deixar, se houver arrependimento real, verdadeiro e genuíno, então se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então nós temos sim livre acesso a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus está. É ali que Ele nos quer, porque foi assim que começou, lá no Jardim do Éden. Deus vinha todos os dias, a sua presença, não através de uma arca, não precisava de nenhum monumento,
Era o próprio Deus, todos os dias. A Bíblia diz, ele vinha e conversava com o homem, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento íntimo. Ele busca relacionamento de intimidade. Amém, irmão? Então, através de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Quando você vier à igreja, quando você for à célula, quando você for orar na tua casa, em algum lugar, em qualquer lugar, busque a presença de Deus na tua vida. Pode buscar, mas antes, busque em você mesmo, se não há algum pecado, alguma falha, algo que possa estar impedindo. Amém? Outro dia a gente vai pregar e falar um pouco mais sobre arrependimento real, verdadeiro e genuíno. Porque arrependimento, irmão, não é só sentir remorso do pecado. Vou deixar para outro dia. Busque em Deus. Quando você chegar diante de Deus, busque a presença de Deus. Não se contente, irmão, em ficar de longe vendo. Não se contente em ver outras pessoas sentindo a presença de Deus. Não se contente em ver outras pessoas tendo experiências com Deus. Não se contente, não fique no raso. Vai mais profundo. Busque mais. Deus tem sempre mais. E é extraordinário a presença de Deus na nossa vida. Amém? Pega a tua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Quero dizer para você que Deus tem uma palavra para nós, abençoada nessa noite de domingo, amém? Segundo domingo do mês de fevereiro. Não é domingo de carnaval, uhul, glória a Deus. É domingo de estar na casa do Senhor, uhul. É o dia do Senhor. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Talvez outro tempo não estávamos aqui, estávamos no carnaval. Eu já me perdi algumas vezes. Mas hoje o Senhor me resgatou. E eu não faço mais parte da festa da carne. Agora eu me deleito na festa do Espírito. Amém? Livro de Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. Graças a Deus, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Para compartilhar conosco, compartilhar com você hoje, aqui, para depois você ir lá e compartilhar lá na célula. Bom, a gente recebe de Deus para compartilhar. Eu recebi lá na minha casa, Deus falou comigo lá na minha casa, lá no quarto, na frente do computador, Deus foi falando, e Deus colocou no meu coração já a mensagem, eu já recebi. Agora eu vou compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, você recebe aí. Aí você recebe, fica atento àquilo que Deus... Aí depois você vai lá na célula, você compartilha com mais alguém. Ou quem sabe amanhã lá no trabalho. Ou quem sabe quando chegar em casa ainda hoje. Deus vai te dar uma oportunidade, você vai compartilhar a palavra de Deus. Aquela, como a gente falou um pouquinho na semana passada, aquela fonte de água viva que nasce no nosso coração, que não para nunca. É onde a gente vai. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou uma coisa, faz um tempinho já. Ela disse, pastor, eu gosto de falar com o senhor, porque o senhor tem sempre uma palavra. Nós estávamos falando de nada a ver, as coisas nada a ver. Na minha visão, né? Eu não estava pregando, eu não estava de pastor, eu estava de Eduardo. Estava ali de Eduardo, conversando normal. E ela falou, pastor, o senhor faz umas coisas às vezes que a gente precisava ouvir. E eu disse, meu Deus, mas eu nem quis pregar para essa pessoa. Mas é a fonte. A fonte jorra. É Deus na nossa vida, através da nossa vida. Amém? Então preste atenção. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Deus me deu uma mensagem hoje, o tema da mensagem é uma fé vencedora. Olha só, uma fé vencedora. Preste atenção no que Deus vai falar. Diz assim a palavra de Deus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes?
E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Graças a Deus, é bem conhecido esse texto. Então fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos mais um momento. Fala conosco, Senhor, agora. Espírito Santo, é a tua hora, é o teu momento. Fala ao nosso coração através da tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Pode se assentar então aí, fique tranquilo. Você que nos acompanha pelas nossas páginas. É páginas ou é página? Estamos já em todos os canais? Estamos no YouTube? Estamos? No Instagram também? Ah, louco! Estamos no Facebook ao vivo, no YouTube ao vivo e no Instagram ao vivo, isso? Oh, louco, me deu até um medo agora aqui. Mas amém. É assim, a ferramenta a gente vai usando. E Deus vai abençoando vidas por aí. Amém? Uma fé vencedora. A Bíblia fala muito sobre fé. E o texto base de fé, eu acredito, é aquele que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. A Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. E o próprio Jesus disse que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, então você dará ordem ao monte e dirá: lança-te ao mar, e o monte sairia e lançaria-se ao mar. A Bíblia diz que a fé, o crer em Deus, não a fé mentirosa, que é o pensamento positivo, e é preciso que a gente consiga distinguir bem uma coisa da outra, porque tem gente que acha que fé é pensar positivamente. Se eu pensar positivamente, se eu acreditar, não, mas vai dar certo, não, eu tenho certeza que vai acontecer, não, pensamento positivo não resolve nada. E às vezes as pessoas confundem fé com pensar positivamente, e elas acreditam e confiam muito no pensamento positivo. Não, tem que olhar para o lado bom, tem que olhar pelo lado certo, tem que pensar, não que o pensar positivo seja ruim, irmão, não é isso. A gente também tem que pensar positivo, tem que ter esperança. Mas quando a Bíblia fala de fé, ela não está dizendo desta fé em mim mesmo, ou fé na sorte, ou fé no dia, ou fé nos tempos, ou fé em que vai dar certo, porque vai dar certo, porque se eu acreditar, se eu pensar positivamente, então as coisas vão acontecer favoravelmente a mim. Não é essa fé. A Bíblia fala de fé, de acreditar, mas ela dá um norte, ela dá uma origem. Quando a Bíblia fala de fé, ela está falando de fé e crer sobrenaturalmente, mas é no poder de Deus, no Deus que tudo pode. A minha fé não pode estar depositada no universo, porque há pessoas que não creem em Deus e também pensam positivamente, e elas chamam isso de fé. Há pessoas que não creem na Bíblia e elas pensam positivamente e chamam isso de fé. Há pessoas que têm fé no universo. Há pessoas que têm fé, pessoas que têm que ter fé em si mesmo, ou seja, acreditar no seu próprio potencial, acreditar na sua própria força, mas essa não é a fé bíblica. Quando a Bíblia fala de fé, e todas as vezes que a Bíblia fala de fé, ela fala em acreditar em algo, acreditar em Deus, acreditar no poder de Deus, crer que Jesus vai atender, crer que Deus está olhando, crer que Deus está ao alcance. E é por isso que às vezes, aliás, vou mudar, e é por isso que Jesus disse, que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é uma sementinha muito pequenininha. Portanto, Jesus está dizendo, se você tiver uma fé bem pequenininha, se você tiver uma fezinha, não a fezinha, né, que faz lá fora, porque tem gente que tem mais fé lá fora, irmão. Tem gente que tem mais fé no jogo do bicho do que em Deus, do que na igreja de Deus, do que nas coisas de Deus.
Tem gente que tem mais fé na Mega Sena do que em Deus. Tem mais fé nas cartelinhas que tem por aí do que no próprio Deus, no poder de Deus de abençoá-la, de abençoar a sua vida. Tem gente que vai todo mês fazer a fezinha. É fé, não deixa de ser fé. É acreditar no impossível, porque a possibilidade de dar certo é uma em sei lá quantos bilhões, mas ela acredita que talvez, pode ser que dê certo. Olha só que coisa louca, porque coloca a fé em algo que talvez dê certo, mas não consegue acreditar no Deus que sempre atende a oração. E parece estranho, mas a Bíblia diz, Jesus está dizendo, se tiver um pouquinho de fé, a fé que talvez nós expressamos hoje aqui, a fé que talvez tirou você da tua casa e te trouxe aqui para a igreja, ou você que está nos ouvindo, a fé que te fez parar agora e prestar atenção naquilo que está sendo dito aqui. Essa pequena fé, a Bíblia diz, porque a fé é bem pequenininha. Ele não está dizendo de um grande credor ou de alguém que tem uma fé. Não, diz aquele que crê um pouquinho, que pelo pouquinho que ele crê, ele tem coragem de pegar uma Bíblia, sair de casa e ir para a igreja. A fé dele é pequenininha, que só dá para ele ir lá na igreja buscar alguma coisa. Mas é fé. Nós estamos hoje aqui manifestando fé pequenininha, bem pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Mas a Bíblia diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele diz, se você disser para o monte, isso vai acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O firme fundamento é a base e a certeza das que não se veem. Eu quero olhar para esta mulher hoje e olhar na vida dela, porque essa mulher, ela deu uma demonstração de fé. Eu disse, a fé, uma fé vencedora. Pela fé, esta mulher foi curada. Pela fé, esta mulher viveu um milagre extraordinário na sua vida. Mas eu quero olhar para a fé desta mulher e ver outros elementos. Outros elementos que provaram ou que foram colocados ou foram utilizados ou passaram a existir a partir do momento em que ela desenvolveu no seu coração a fé. Fé não é apenas pensar positivamente, eu quero falar de novo. Fé é acreditar que Deus tem uma saída, que Jesus pode. Aquela mulher, ela depositou toda a sua fé em Jesus. Ela olhou para Jesus e ela creu no seu coração, e ela disse, se eu só tocar na orla das vestes dele. Ela disse, Jesus tem poder para me curar, Jesus tem poder para fazer um milagre na minha vida, Jesus tem poder para transformar a minha história, Jesus tem poder, mas se eu só tocar. Ela manifestou a fé e pela fé o próprio Jesus disse, a tua fé te salvou. Mas não é qualquer fé, irmão. É a fé que eu chamei hoje, a fé vencedora. Eu quero que você entenda e compreenda, porque a fé nos faz vencer o impossível e é preciso ter fé para vencer. Vamos olhar para ela. Que tipo de fé essa mulher manifestou? Olha a fé que tinha no coração dela, porque, primeira coisa, o resultado da fé vencedora, de quem tem uma fé vencedora, primeira coisa, quem tem uma fé vencedora, ele vence a si mesmo. A fé estava em Jesus. Nós cremos em Deus. Jesus podia fazer um milagre, podia ou não podia? Podia. Mas havia outras coisas a ser vencida. Havia outros obstáculos a ser vencidos, e o primeiro obstáculo que essa mulher tinha para vencer era ela mesma. O primeiro obstáculo que nós precisamos vencer, ou aqui a nossa fé, ou através da fé, porque ela foi impulsionada pela fé, ela foi alimentada pela fé, ela foi dirigida pela fé. A primeira coisa que ela precisou vencer foi ela mesma. A Bíblia diz que ela sofreu de um fluxo de sangue há 12 anos. Essa mulher sangrava.
E olha, irmão, nos nossos tempos isso já seria um problema. Mas na época que essa mulher vivia, eles estavam ainda debaixo da lei de Moisés, e a lei dizia que a mulher, em seu tempo em que de menstruação, quando a mulher sangrava, ela era considerada impura. Onde ela sentava, a cadeira que ela sentava era impura, a veste que ela usava era impura, onde ela tocasse era impura. Ninguém podia chegar perto, ninguém podia tocar na mulher. E essa mulher estava inserida numa sociedade que era regida por esta lei. Então, imagina 12 anos, esta mulher sangrando ininterruptamente. Como esta mulher sofria, porque ela não podia estar perto das pessoas, ela não podia estar com a família. Ela era uma mulher ferida. As pessoas a rejeitavam. As pessoas não desejavam estar perto dela, fugiam dela quando sabiam do seu problema, porque ela era uma mulher impura. Aquela mulher que há 12 anos ela lutava contra este mal. A Bíblia diz que ela tinha gastado todos os seus bens, tudo que ela tinha investido e gastado na medicina e com médicos, e a situação dela não melhorou, muito pelo contrário, a Bíblia diz que piorou ainda. Aquela mulher, ela já estava cansada, ela já estava frustrada, decepcionada, porque ela já tinha tentado de tudo. Quem sabe quantas pessoas tentaram ajudar, quantas pessoas deram uma ideia, tentaram de alguma forma aliviar, mas ela não conseguia, porque ela estava frustrada. Uma mulher ferida física e emocionalmente. Como é difícil. É difícil ter fé vencedora quando estamos feridos, irmão. A gente está frustrado. A gente que vai muito bem, às vezes nós vamos muito bem, andando com Jesus, cantando, né? Caminhando eu vou para Canaã. Daí olha para o irmão lá, se você não vai, não impeça a mim. Até que a gente tentar fazer algo e não dá certo. Até que alguém vem e nos rejeita, ou a gente se sente rejeitado. Até que de repente o nosso coração fere, ficamos frustrados, decepcionados. Quantas pessoas não venceram e não vencem porque são travadas em si mesmas. Sabe que Jesus está ali, Jesus pode mudar a minha vida, esse Jesus pode transformar a minha vida, mas eu já estou cansado. Estou cansada, estou doente, enfraquecida. 12 anos lutando contra esta doença, 12 anos cansada pela exaustão de um corpo e uma alma ferida. Emocionalmente cansada, sozinha, abandonada, desprezada. A primeira coisa que nós precisamos aprender ou vencer, e é pela fé, irmão. Eu quero que você perceba que a fé que desta mulher não gerou nela uma força extraordinária. Que Jesus não chegou para ela, não a buscou e não curou as feridas da sua alma, não resolveu o problema, não. Quando ela buscou a Jesus, ela ainda estava ferida, ela ainda estava cansada, ela era uma mulher frustrada, tinha empobrecido muito. Uma única coisa que fazia ela continuar não era uma alma sarada, não era um coração sarado, o coração ainda estava rasgado, ainda estava estraçalhado, mas o que fazia ela continuar e avançar era a fé. Eu sei que Jesus pode. Ela estava ferida, mas ela continuava. Ela estava frustrada, mas ela continuava. Ela estava angustiada, mas ela continuava. Porque esse é o poder da fé. Movida pela fé. Mas pela fé ela venceu a frustração, ela venceu a dor e venceu as feridas. A fé foi a força que a fez ir adiante, mesmo em meio à dor. Olha aqui. Você que usa a dor para desistir. Tem gente que usa a dor para desistir. Usa a frustração para desistir. Usa qualquer coisa para desistir. Agora estou com dor. Não estou bem. Estou cansado. Não estou bem.
na minha casa que meu marido gritou comigo. A minha esposa não fez a janta hoje. O meu pai não me deu o celular que eu queria. O meu filho nem liga para mim mais, estou tão tristinho. Jesus pode mudar a tua vida, mas eu estou tão tristinho agora para buscar. Estou tão tristinho agora para ir na igreja. Vai no Facebook, né? Estou triste. Estou com dor. E tem gente que fica ainda lá, irmão, olha aqui para mim. Aquele mimimi do inferno. Ninguém dá bola para mim. Vou falar isso mais para frente um pouquinho. Fica chorando, reclamando se Jesus, imagina aquela mulher sentada no lado. Estou tão sofrida aqui. Estou com um problema tão grande. Jesus está passando e nem deu bola para mim. Que Jesus é esse? Aquela mulher com dor, ela levantou-se. Porque a fé em Jesus Cristo, pela fé é que nós nos movemos. A fé que fortaleceu o coração daquela mulher, foi a fé que deu para ela a força para vencer a própria dor, para vencer as próprias feridas, a frustração. Foi a fé em Jesus. Ela olhou para Jesus, a fé nasceu no seu coração, e mesmo com dor, mesmo com frustração, mesmo com tristeza, mesmo com angústia, ela foi, levantou-se e foi até Jesus. E buscou e alcançou a fé que vence. Uma fé vencedora. Porque enquanto eu fico aqui sentado na beira do caminho, chorando as minhas mazelas, reclamando das minhas dores, chorando as frustrações, Jesus está passando e o milagre está indo embora. O reino dos céus é conquistado, a Bíblia diz, é conquistado pela força. Tem gente que quer fazer chantagem com Deus. Queria que Deus resolvesse o meu problema, Ele não está resolvendo, eu também não vou mais ir na igreja. Não vou na célula. Vou ficar aqui, vamos ver se Deus se move. Fica olhando para o céu ainda, né? Ô Deus, não estou indo na igreja, o senhor viu? Ô Deus, não fui de novo. Ó Deus, faz já um mês que eu não vou na igreja nem na célula, não vai fazer nada. Meu irmão, Jesus está passando. Ele tem cura, Ele tem vida nova. Jesus está passando, mas Ele não fica olhando. Lázaro levantou-se. É outra história. Mas o princípio é o mesmo. Jesus não fica olhando, a gente fica lá com uma autocomiseração. Ai, coitadinho, se Jesus pudesse, se Jesus vier, ai, se alguém fizesse alguma coisa. Nós vamos chegar aqui no segundo tópico. A fé vencedora é a fé que vence a si mesmo. Vencer as próprias dores, vencer as próprias limitações, vencer as próprias frustrações, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Eu não consigo sozinho, então Deus, Espírito Santo, me ajuda a vencer as frustrações. Vem para a escola, vem para o trilho do crescimento, você vai aprender. Pega a Bíblia, começa a ler, leia um livro, busca um livro, porque isso é caminhar até Jesus quando eu estou com dor. Caminhar quando eu estou frustrado é pegar o meu celular e sair um pouquinho do Facebook, abrir o YouTube e assistir uma mensagem abençoadora que vai me fortalecer, vai fortalecer a minha fé. A dor ainda está aqui, a tristeza ainda está aqui, a angústia está aqui, mas a fé está renovada. Eu consigo caminhar mesmo com dor e com angústia e sofrimento. Caminhar, irmão. A dor não é para parar, a dor é para vencer. A fé vencedora é que vence a si mesmo. A segunda coisa, a fé vencedora é aquela que vence a multidão. E agora segura aí. Vence a multidão. Ó, se não bastasse o seu estado debilitado, física e emocionalmente, ainda ninguém a favoreceu.
Jesus estava indo fazer um milagre, irmão. Era um centurião, estava a filha doente. Você vai ver ali um pouquinho antes. E ele falou assim: Jesus, vai lá na minha casa curar minha filha. Ele disse: eu vou lá. Está doente, vamos lá. A Bíblia diz que Jesus não conseguia nem caminhar direito, a multidão, um monte de gente. Todos querendo ver, porque Jesus fazia milagre. E a multidão cercada, extasiada, cada um querendo o seu milagre, um curioso, outro querendo ganhar alguma coisa. E aquele monte de gente, Jesus mal e mal conseguia caminhar. Ele não foi ali para curar a mulher, ele estava indo curar a filha do centurião. E aquela multidão em volta de Jesus, e aquela mulher enfraquecida. Ela olhou para Jesus, Jesus estava no meio da multidão. Ela disse: se eu conseguisse tocar na orla das vestes dele, ia ser uma bênção na minha vida. Se Jesus olhasse para mim, ia ser uma bênção na minha vida, se eu conseguisse. Puxa vida, está ali tão pertinho, mas essa multidão aí, não tem jeito. Ninguém vai deixar eu passar, eu estou fraquinho, ninguém dá bola. Desafios, obstáculos, vencer a multidão, uma caminhada difícil em meio à multidão extasiada e embriagada em seu próprio egoísmo de necessidades. Não sei se ela tentou, a Bíblia não diz, mas eu acredito que não, porque a Bíblia não, senão a Bíblia relatava. Mas tem gente que está passando, e a multidão está aqui, e ela está olhando para a multidão: chama Jesus ali para mim, me ajuda aqui, você aí me ajuda, eu queria ali com Jesus, tocar na veste, ninguém dá bola para mim, vem cá isso, me ajuda lá. E Jesus está indo, e as pessoas estão com mais expectativa na multidão do que no próprio Jesus. Olha para as situações e diz: é difícil demais, eu não vou conseguir, não vai dar. A fé vencedora é a fé que vence a multidão. Tem gente que tem mais expectativa na igreja do que em Jesus. Olha aqui para mim. Os irmãos lá da igreja não dão muita bola para mim. Estou aqui ferido, sofrendo, angustiado, e ninguém dá muita bola para mim. Ninguém veio me buscar no colo para levar até Jesus. Eu estou pedindo, leva eu para Jesus, e não leva. Expectativa na multidão. E tem uns que dizem assim: nem vou mais buscar Jesus, porque eu chamei uns 2 e nem deram bola para mim, também não vou. Vou sair da igreja. Eu não vou mais nessa igreja. Eu não vou mais nessa célula, porque esse povo não quer saber de mim. Eu não vou mais ficar nesse lugar, porque as pessoas aqui não amam. Diz que não tem amor de Deus aqui. Irmão, aqui, a multidão extasiada, ninguém dava bola para a mulher, cada um queria saber do seu milagre. Eu quero contar um segredo para você: igreja é loucura. Igreja é multidão extasiada. Vamos todo mundo querendo um espaçozinho perto do mestre, cada um buscando o seu milagre, cada um buscando a sua. Nós somos assim, é o que o ser humano é, o egoísmo está em nós, em todo mundo. É por isso que a Bíblia nos ensina a não colocar expectativa no homem, não colocar expectativa nas pessoas, mas ter a nossa expectativa em Jesus, porque Ele é que pode mudar a história da nossa vida. Nós só nos resta entrar na multidão, mano. Ela entrou na multidão, ela entrou com aquela igreja louca. Então naquela igreja maluca, todo mundo se acotovelando, e ela foi entrando ferida, sofrida. Talvez alguém dê um espaço: não, passa aqui, senhora, você pode ir na minha frente. O outro diz: não, fica aí, que aqui é o meu cargo, é o meu lugar. Mas ela foi caminhando, ela foi indo, e ela foi lá e ela tocou na orla das vestes do Senhor Jesus.
E tem outra revelação de Deus hoje aqui, ó. É por isso que tem gente dentro da mesma igreja, na mesma multidão. Alguns são curados e outros não. Muitos tocam em Jesus. Mas é preciso ter fé para que do Senhor venha a virtude que transforma a vida. Às vezes não vencemos a multidão porque esperamos compaixão dela, mas apenas Jesus tem verdadeira compaixão. Foi a fé daquela mulher que a fez vencer esse importante obstáculo. Não tem sentido, irmão, olha aqui para mim. Não tem sentido você esperar que a igreja faça alguma coisa por você. Não tem sentido você esperar que as pessoas da tua célula vão transformar a tua vida, o teu líder ou o pastor. Não tem sentido, irmão. É por isso que as pessoas estão por aí frustradas com a igreja. As pessoas estão por aí frustradas com os seus líderes, decepcionadas com as pessoas, porque eles não entendem que eu estou no meio da multidão buscando meu lugarzinho perto de Jesus, como todo mundo. E que nós, como homens e mulheres, não temos nada muito a oferecer a não ser o egoísmo que está em nós, porque é assim que nós somos. Homens e mulheres, estamos aqui no mesmo barco. E não vê você também que está aí precisando tocar na hora das vestes de Jesus, que você não busca ninguém para ir junto contigo. Aquela mulher foi sozinha. Ela foi sozinha, ela disse: eu preciso tocar. Ela cotovelou um, empurrou outro, passou por baixo de outro, ela deu um jeito, ela foi indo e ela encontrou o espaço. Mas quando ela tocou em Jesus com fé, então a vida dela foi mudada e foi transformada para sempre. Para de ficar criando igreja é uma bênção, mas igreja não é lugar de anjo, irmão. Aqui não é o céu, aqui são um monte de pessoas que também são feridas, que também estão machucadas, imperfeitas, egoístas. É igreja. Igreja é isso. E às vezes as pessoas, por causa da indiferença da multidão, elas deixam de buscar o milagre que está em Jesus. Dependesse de pastor para Jesus fazer o que ele fez na minha vida. Alguns homens de Deus me abençoaram, mas outros, teve pessoas de igreja que me ajudaram, mas outros. Uma vez Jesus me levou numa igreja, uma igreja grande. Eu fui lá, Jesus me levou, fiquei lá. E aí alguém me chamou e disse: o que você vai fazer aqui nessa igreja? Eu disse: eu vou ficar aqui. Jesus mandou vir aqui. Porque aqui nessa igreja é o seguinte, não tem espaço para a multidão. Aqui já tem as panelinhas. Ele já era um frustrado também, sabe? Ele era também um decepcionado, um frustrado com as pessoas. E aí ele desistiu de buscar Jesus, porque as pessoas frustraram ele. É loucura. É loucura deixar de buscar Jesus, porque as pessoas nos frustram. É loucura deixar o ministério que Deus me deu para fazer, porque alguém do meu lado está fazendo relaxadamente. É loucura. Porque é só Jesus que salva. Só Jesus que tem poder. É no sangue de Jesus. É Ele que morreu. É Jesus, irmão. É Jesus. Eles falaram: aqui não tem espaço. Eu já dei uma cotovelada no ali mesmo. Já não vim buscar espaço. Certo, um banquinho para sentar nessa igreja tem aí para mim sentar. Até tem, mas você só vai. A multidão é louca o negócio. Ela não desiste. Tem um banquinho aí, mas você só vai ficar membro de banco. Eu falei assim: está ótimo. Membro de banco vai para o céu? Vai. Então tá bom. O objetivo é ir para o céu. O resto é o resto. Eu fiquei ali, irmão. E depois Jesus fez outras coisas. Eu acabei me tornando o líder do ministério de louvor da igreja. Eu pregava na igreja. O pastor me achou, me encontrou lá. E Jesus me usou. E a multidão ficou. As pessoas esperando, olhando para a multidão, foram ficando. E eu olhei para Jesus. Eu disse: se Jesus. Eu falei bem assim para aquela pessoa:
Se Jesus me quiser lá em cima daquele altar, pregando o evangelho, ou cantando, ou tocando bateria naquela bateria, nem o pastor vai me impedir, porque essa obra não é do pastor, é de Jesus. Se Deus quiser eu fazendo a obra lá, nem o presidente da igreja, eu falei na época, né, o pastor Mário de Oliveira pode impedir, porque a igreja não é do Mário de Oliveira, é de Jesus. E eu falei, se Jesus não me quiser naquele altar, o Mário de Oliveira não consegue me colocar, porque não é dele, é de Jesus. Para de olhar para a multidão, para de olhar para as pessoas e olhe para Jesus. Aquela mulher teve uma fé, a fé que vence a multidão. Ela creu em Jesus, acreditou em Jesus, vai dar certo, Ele vai me salvar, Jesus tem poder, Ele pode mudar a minha vida. A situação era difícil, olha aqui, irmão, ela estava ferida, enfraquecida, frustrada, uma grande multidão apertava Jesus, ele não podia caminhar. Você já andou em multidão assim? Alguém aqui já andou em multidão, muita gente, exprimido? Irmão, é uma loucura, irmão. Eu saía com o pessoal, às vezes, na marcha, aqui na Marcha para Jesus até não dá muito. Mas nós íamos uma vez num lugar lá em Lages, Santa Catarina, tinha a festa do Pinhão. Nós reunia a galera, vamos. Ia para a festa do Pinhão. Quando entrava na multidão, irmão, era uma loucura, a gente se perdia tudo. Porque você queria parar de andar, não conseguia, os caras empurrando você. E o outro ia ficando para trás, e daqui a pouco não sabia mais onde estava, e já não chegava mais ninguém, você não se manda. A multidão que leva você para onde ela quer levar, você vai indo. Você quer ir para cá, você mira para sair daqui, quando vê você sai lá. É louco. Todo mundo querendo chegar, e chegar perto, tinha um palco, todo mundo queria chegar no palco, vai tentar chegar perto do palco. Os cotovelados que você toma. Mulher enfraquecida. A multidão queria deixá-la para fora. Mas ela persistiu. Porque a expectativa dela não estava nas pessoas, mas estava em Jesus Cristo. Mantenha a tua perspectiva e expectativa em Jesus Cristo. E terceiro resultado, o último dessa noite. Dá uma fé vencedora aqui. A fé vencedora é aquela que vence a dúvida. Oh, meu irmão, que doideira. Ainda bem que aquela mulher não contou para ninguém o que ela ia fazer, irmão. Ainda bem que ela foi louca ou bastante louca pela fé, né? Eu lembrei lá de 2011, o grupo de jovens, a coordenadoria, foi o ano do loucos pela fé. Loucos pela fé. Aquela mulher, ela olhou a multidão, olhou Jesus, ela disse, se eu tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. Se ela conta para alguém, eu tive de Deus um negócio aqui, eu acho que se eu for lá e tocar na veste dele, eu vou ser curado. Alguém diz, está louca, mulher, lá, tem um monte de gente tocando nele, não acontece nada. Está lá um monte de gente lá, Jesus no meio da multidão, empurrado e apertado, e não conseguia nem caminhar. Você vai tocar nele, como que a gente bota Jesus dentro de uma caixinha de fósforo às vezes. A gente quer limitar, aparar as arestas. Deus não faz, nunca vi acontecer assim. Mas aquela mulher, ela acreditou. Não havia garantias de que a estratégia daria certo. Ninguém tinha estimulado ela a fazer aquilo. Ela simplesmente decidiu e teve uma atitude de fé. A fé que vence a dúvida, irmão, porque às vezes o que nos para é a dúvida, o medo. E se não der certo? Às vezes a gente fala as coisas para alguém, ele vem no nosso ouvidinho, né? Deus me chamou para ser um ganhador de almas. O quê? Você? E a dúvida vem no coração. Acho que não é. Eu tenho vontade de ser um líder de célula. O quê? Você não sabe o que é, pai. Isso aí é pesado demais, é difícil demais, ninguém aguenta. Nem eu aguentei, a dúvida vem no coração. Aquela mulher, ela acreditou. Uma fé que vence a dúvida. Não havia garantias. Ela não sabia se ia dar certo, mas
A fé é esse negócio inexplicável, firme, fundamento das coisas que se esperam, e a certeza do que não se vê. Ela tinha certeza, não é porque ela tinha ouvido, mas é porque ela acreditava: Jesus pode mudar a minha vida, e se eu só tocar na orla das suas vestes, então a minha vida vai ser transformada, eu vou ser curada. A fé daquela mulher não deu espaço para dúvida, não deu espaço para incertezas. A fé vencedora, ela se revela nas atitudes de fé. Olha aqui para mim. Atitude, irmão. O ditado diz que o inferno está cheio de boas intenções. Aliás, o cemitério está cheio de boas intenções. Um grande escritor que ele diz que o lugar mais rico da face da terra é o cemitério. Sabia? Quando falou isso, eu pensei: deve ser, tem dente de ouro lá, alguns, né, com anel, aliança. Eu achei que era isso. Estava lendo o livro dele. Aí depois ele explica no livro: não, fosse porque lá no cemitério tem grandes best-sellers que nunca foram escritos, porque a pessoa ficou na dúvida se daria certo. Lá no cemitério tem grandes empresas que nunca foram abertas, porque as pessoas ficaram na dúvida se daria certo. Tem muita coisa que nunca saiu, muitos projetos que nunca saíram do papel, e a pessoa levou embora com ela para ser do lugar mais rico da terra. Grandes quadros que nunca foram pintados, porque às vezes nós sabemos que Jesus pode mudar a nossa vida. Às vezes nós sabemos e reconhecemos, mas não agimos. Nós não tomamos uma atitude, nós ficamos medindo demais as coisas, procurando um espacinho, calculando, porque a gente quer ter certeza. Olha aqui para mim. A gente quer ter certeza de que vai dar certo, quer ter certeza que vai pegar o caminho melhor, fica procurando um espacinho melhor na multidão. O que mudou a vida daquela mulher não foi apenas o que ela pensou, o que mudou a vida daquela mulher não foi apenas a estratégia que ela recebeu, o que mudou de fato a vida daquela mulher foi a atitude dela. Ela se levantou e foi. Ela teve fé, então levantou-se e lançou-se aos desafios. Não há milagre para os que não aceitam desafios, e não vencem desafios os que não têm fé. Não há milagres para aqueles que não aceitam os desafios. O medo, a dúvida. A fé vencedora é a fé que vence a dúvida, que vence o medo. O Deus diz para Josué: não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andares. Um monte de gente, irmão, com chamado de Deus, com proposta de Deus, com propósito de Deus, sentado na beira do caminho, esperando alguém da multidão levar ele para lá. É um monte de gente calculando o percurso, pedindo para Deus: Deus, como é que faz? Chama a atenção de Jesus para mim aqui. A fé, ela nos lança em desafios. Eu não quero prometer, eu não quero problema na minha vida, eu não quero ter. Imagina eu no meio dessa multidão, vai ter cotovelo para todo lado, eu não consigo. Já limita a Deus quando diz eu não consigo, porque Ele diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. Uma fé vencedora, fica de pé, que vence a si mesmo, não se deixa vencer pela dor, pelo desgaste, pela frustração. Uma fé que vence os desafios da multidão, não cria expectativas na multidão, mas no próprio Jesus. Uma fé que vence a dúvida. Não havia garantias que a estratégia daria certo, mas não precisa garantias. Apenas Jesus basta. Se Jesus está ali, irmão,
Sabe, irmão? Se ela fosse na multidão e tentasse chegar até Jesus, e de repente ela tocasse na hora das vestes de Jesus e não fosse curada instantaneamente, eu tenho certeza que a fé que aquela mulher demonstrou seria vista, e Jesus, de uma forma, alguma coisa ele faria. Aliás, quando ela toca nas vestes, ele sente, ele diz: alguém me tocou, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Feche teus olhos. Ah, pastor, mas a dor que eu sinto é muito grande. Mas então nós vamos orar para Jesus colocar fé no teu coração maior do que a dor que está nele. Uma fé que vence a frustração. Acerta o teu olhar. Acerta o teu olhar, a tua visão e a expectativa. Tira a expectativa das pessoas, porque as pessoas frustram, elas continuarão frustrando. Você vai mudar de pessoa e vai continuar a mesma frustração, porque é isso que as pessoas fazem. Elas frustram e nos frustram frustram uma vez. E continuam frustrando, porque isso é que as pessoas fazem. É assim que as pessoas são. A multidão interessada apenas no seu próprio benefício. Nós somos assim, irmão. Tem gente que não quer cuidar do outro porque ele acha que ele tem dores demais para cuidar de si mesmo. Eu vou primeiro cuidar das minhas dores, depois eu vou pensar em outro. Nós somos assim. Eu quero Jesus para mim, para resolver os meus problemas. A multidão está interessada em resolver os seus próprios problemas. Não se espante, não se assuste se elas não te derem muita atenção. Aliás, deixa a multidão para lá. Olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se alguém pode fazer alguma coisa por você, esse alguém é Jesus Cristo. Se alguém pode de fato mudar a tua vida, esse alguém é Jesus Cristo. Uma vez uma moça veio conversar comigo, ela estava toda sorridente, com mentiras no seu olhar, nos seus lábios. Ela veio com as conversas e no meio da conversa eu falei para ela assim: filha, eu sou pastor. Ela disse: ah, para. Eu sou pastor, ela não me conhecia. Ela disse: eu sou pastor. Ela olhou para uma amiga minha e disse: ó, o cara aqui rindo da minha cara, aqui me tirando. Ela falou: ó, o cara me tirando aqui. A minha amiga, que era ministra de louvor na igreja junto comigo, ela olhou e falou assim: ele é pastor mesmo, é de verdade. Então aquela mulher olhou para mim, ela parou de rir. O rosto dela se transformou, o semblante se transformou num semblante de dor, de angústia, de desespero. Ela olhou para mim meio perdida. Eu vi nos olhos dela a angústia, o desespero. Por um momento ela olhou para mim na multidão e ela disse: você é pastor mesmo? Eu disse: eu sou. Ela disse: então é disso que eu preciso de um pastor na minha vida. Eu percebi que ela estava olhando errado. Eu disse: não, filha, você não precisa de um pastor na tua vida, você precisa de Jesus na tua vida. Ela disse: o que eu quis dizer? Eu falei assim: mas não foi o que você disse. E eu olhei para ela e disse: Jesus pode mudar a tua vida. Eu não sabia a história dela. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E eu falei de Jesus para aquela mulher. Ela aceitou Jesus naquele dia. Porque eu fiquei com medo que ela tivesse expectativas em mim. Eu ia frustrá-la, eu ia decepcioná-la. Porque é isso que eu sou. Eu sou uma pessoa, sou humano. Também tenho os meus problemas, também tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações. Eu não posso fazer nada por você. Eu disse para ela: mas eu sei quem pode, é Jesus de Nazaré. Continua caminhando, toca na orla, toca na orla.
Feche teus olhos. Quero que você não venha mais na igreja com expectativa no pastor. Não vá mais na célula com expectativa no teu líder. Não vá mais na igreja com expectativa nas pessoas. Pare de esperar que as pessoas façam algo, que reconheçam. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus e somente Jesus. A fé tem que estar embasada, a fé tem que estar direcionada. É Jesus que muda a minha vida, é Jesus que transforma a minha história, é Jesus que abre portas que ninguém abre, é Jesus que faz milagres, é Jesus o autor da fé, é Jesus que me dá livre acesso ao Pai, é Jesus que perdoa os meus pecados, é Jesus que me entende, é Jesus que me cura, é Jesus que me sara, é Jesus e somente Jesus. Não deposite a tua fé nos homens, não deposite a tua fé na multidão, não deposite a fé na igreja, não deposite a fé na célula, não deposite a fé no líder, não deposite a fé no pastor, porque é Jesus e somente Jesus, somente Jesus, é só Jesus. Ele não decepciona nunca, Ele não falha nunca. Continua, experimenta tocar na orla das suas vestes, apesar da multidão. Apesar da multidão, continua. Apesar das atitudes negativas das pessoas, continua. Apesar das palavras depreciativas das pessoas, continua. Apesar da frieza da multidão, continua. Continua, porque Jesus está ali. O milagre está em Jesus. A transformação está em Jesus. A paz que excede todo entendimento está em Jesus. É em Jesus, somente em Jesus. Eu me rendo. Os homens podem odiar você, as pessoas podem odiar você, a igreja pode não ser o bastante, a célula pode não ser o bastante, os líderes não serão o bastante, a igreja não será o bastante, nenhuma igreja pode dar aquilo que somente Jesus pode dar. Mas olha aqui, mas para chegar até Jesus preciso entrar na multidão. Para alcançar Jesus é preciso passar e andar junto com a multidão. Vento de poder, é loucura não enfrentar a multidão. É loucura deixar Jesus para não ter que andar na multidão. É loucura não buscar a Jesus por causa da frieza da multidão. Entra na multidão, continua a caminhada, mesmo enfraquecido. Se está doendo aí, a fé renova. Fé para vencer, fé para vencer, fé para vencer, fé para vencer. Pela fé vença o medo, pela fé vença a dúvida, pela fé vença a frustração, pela fé vença a dor, pela fé vença a indiferença, pela fé vença a ingratidão, vença a multidão, permaneça pela fé, vença pela fé, continue pela fé, porque Jesus faz milagres pela fé. Apenas um toque, apenas um toque, apenas um toque, pela fé, pela fé. Aleluia. Quero orar por você que está se sentindo entristecido, frustrado, angustiado, talvez pensando em desistir. Você veio nessa noite aqui, Jesus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Ele quer acrescentar fé no teu coração para vencer. Eu quero orar por você, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você que está angustiado, entristecido, frustrado, pessoas te frustraram, te magoaram, você está se sentindo desacreditado.
Você está sentindo que as pessoas não te reconhecem. Você sente no teu coração uma tristeza. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você hoje. Sai do teu lugar e vem aqui. Vem aqui, o Senhor tem renovo para oferecer para você. Vem aqui, o Senhor tem fé renovada para dar para você na tua vida, no teu coração. Uma atitude de fé. O que levou aquela mulher a alcançar a Jesus foi a atitude de sair do seu lugar e enfrentar a multidão. Foi a atitude de esforço. Olha aqui. Eu me rendo. Aquela mulher enfrentou a multidão. Com muita dificuldade ela tocou na hora das vestes de Jesus. Quando ela tocou na hora das vestes de Jesus, Jesus disse: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que Jesus procurava quem é que me tocou. Ele queria que manifestasse. E os discípulos ainda disseram: Senhor, muitas pessoas tocam em ti, o Senhor está sendo apertado, e o Senhor ainda pergunta: quem te tocou? Muitas pessoas te tocaram. Ele diz: não, alguém, hoje alguém tocou diferente. A virtude foi para alguém especial, e eu quero saber quem é essa pessoa. Quem tocou em mim? Os discípulos diziam para ele continuar, ele ficava procurando, a Bíblia diz. Então aquela mulher, irmão, não foi fácil para ela expor a sua condição de impura, expor a sua condição de necessitada. E a Bíblia diz com essas palavras que aquela mulher, então, temendo e tremendo. Sabe o que ela tinha medo, irmão? Do julgamento das outras pessoas. Ela tinha medo do que os outros iam pensar. Ela tinha medo do que os outros iam dizer. Ela era uma mulher impura. Ela passou em meio à multidão, ela tocou em muita gente, ela não podia estar ali. Ela vivia em um ambiente religioso onde as pessoas condenavam. Era o tempo da lei. E é por isso que ela teve medo e ela não queria ser vista, ela queria só ser curadinha ali no anonimato e ir embora, mas Jesus não permitiu. Porque às vezes Deus não abençoa no anonimato. É preciso expor-se. Jesus disse: alguém tocou em mim e de mim saiu virtude. Eu quero saber quem é. Feche teus olhos. E hoje mais uma vez o Senhor diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a pergunta para ele no meio da multidão é: quem é que me tocou? Ele está chamando você para vir aqui expor-se e dizer: Senhor, fui eu que te toquei. É eu que preciso, Senhor, do milagre. Sou eu que preciso, Senhor, ser renovado. Sou eu que preciso, Senhor, de restauração. Sou eu que preciso. Porque às vezes nós queremos salvar a nossa reputação. Nós temos medo do que as pessoas vão pensar e salvamos a reputação, mas deixamos a bênção para trás. Nós salvamos o nosso orgulho e deixamos a bênção lá no meio da multidão, porque somos orgulhosos demais para reconhecer o nosso estado de imundícia. Somos orgulhosos demais para reconhecer as nossas necessidades. Eu estou insistindo um pouco mais, porque o Espírito Santo fala comigo. E Jesus diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Ele está dizendo que ele tem uma obra salvadora para realizar nessa noite, uma vida para ser transformada. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Quando nós cantamos mais uma vez essa canção,
em mim. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Você que está aqui na frente, diante de Jesus, é momento de falar para Ele toda a verdade. Por mais constrangedora que pareça ser, por mais difícil que possa ser, dizer a Ele toda a verdade. Você que está no teu lugar, estenda as tuas mãos aqui para frente, porque tem milagre acontecendo hoje aqui. Tem milagre acontecendo aqui na frente, irmão. Talvez teus olhos não podem ver, teu coração não pode sentir, mas hoje saiu virtude, toque de fé, e a virtude curadora do Senhor Jesus fluiu nessa noite. Aleluia. Toda a verdade, toda a verdade. Senhor Jesus, ouve agora a oração que é feita aqui neste lugar. Ouve esta vida, Senhor, que ousadamente manifesta uma atitude de fé e enfrenta a multidão, os olhos da multidão, quem sabe até o julgamento de alguns, mas com os olhos fitos no Senhor, porque a fé está depositada em Ti, porque a fé está depositada no Teu poder. Ouve a oração que é feita agora aqui neste lugar. Ouve esta oração, meu Deus, e confirma agora o milagre. E confirma agora, Deus, e confirma nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, virtude do Senhor, virtude de cura, virtude de mudança, virtude de transformação, venha sobre esta vida agora. Vem, Senhor, agora, em nome de Jesus, com um milagre sobrenatural de mudança, um milagre sobrenatural de transformação, uma fé transformadora, uma fé vencedora, que é expressa nesta hora, em nome de Jesus. Ela teve fé, então levantou-se e lançou seus desafios. Não há milagre para os que não aceitam desafios. Não há milagres. Tocaram em Jesus, mas só aquela mulher com uma atitude de fé. Aleluia. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Em nome de Jesus, ouve a oração, meu Deus, e provoca um milagre nessas vidas, um milagre de restauração, um milagre de renovação, de mudança de vida completa, um milagre que talvez é esperado há décadas. 12 anos ela esperava por este milagre, talvez um milagre esperado há décadas, alcançado hoje, alcançado nessa noite aqui neste lugar.
em nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode ficar de pé, pode voltar para o teu lugar em nome de Jesus. Igreja, aplaude ao Senhor aí bem forte.